Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica. Tem como título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Estamos perto aí da marca de 1000 inscritos no nosso canal e você pode fazer parte dessa história. Precisamos aí apenas de 17 pessoas para se inscrever no nosso canal e nós estaremos com a marca de 1000. Temos no nosso canal aí uma média de 500, 600 vídeos, palestras para casais, pois somos palestrantes na área da família, palestras na área da defesa da fé, pois somos palestrantes na defesa da fé. Temos o nosso resumo da escola bíblica como esse, toda semana. Todo domingo também, 9 horas da manhã, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, paulo.delanhese. Nos acompanhe por lá, compartilhe com seus amigos, seus irmãos, envie este link aos seus contatos, aos irmãos, amigos, peça para eles se inscreverem, divulgue o nosso trabalho, pois sempre temos para você uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos à aula de hoje. Antes de darmos início à aula, quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Primeiro se encontra em Efésios 6, 12 e 16. A fé é uma arma contra a oposição. Mateus 7, 7, 1. A oração, uma arma contra a oposição. Atos 4, 23 ao 32. A união também é uma arma contra a oposição. E Atos 2, 37 e 47. A vigilância, uma arma contra a oposição. Mateus 25, 1, 13, a obra de Deus triunfará. E Atos 5, 34 e 42, a grandeza da obra de Deus. Nosso textuário está baseado em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que nos diz assim a palavra de Deus: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A nossa verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos à nossa frente. Texto de base para a nossa aula de hoje, Neemias capítulo 4, versículo 8 ao 20, e 1 João capítulo 4, versículo 4, 5, versículo 5. Diz-nos assim a palavra de Deus: e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para o desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tomavam-nos a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E orei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejarei pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia
Metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão, fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificava. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos aportados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntais conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Filhinho, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A narração desse texto que acabamos de ler é o empreendimento que Neemias havia empreendido para edificar o muro. Os inimigos faziam planos para derrotar Neemias, mas Neemias ficou sabendo dos seus planos e colocou em prática não só a construção do muro, como também armou em defesa contra os ataques do inimigo. E o evangelista João diz que nós vencemos por Jesus Cristo. Vencemos o maligno, vencemos o mal, vencemos o intento do diabo contra nós. Então, se você está desanimado, se você está pensando em parar, eu tenho uma palavra para você nesta oportunidade. Não se preocupe com os ataques dos inimigos. Não se preocupa com aqueles que apontam o dedo para você. Você é mais do que vencedor por Jesus Cristo. É isto que nos ensina esta lição de Neemias. É isto que nos fala o evangelista João. A lição dessa semana, ela destaca a dura resistência dos samaritanos no tocante da reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias enfrentou eles com sabedoria, a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. Como se não bastasse os problemas externos, Neemias ainda teve a incumbência de incutir o ânimo no povo, levando-o a trabalhar empenhadamente em prol da obra de Deus. Nos dias atuais, de hoje, que vivemos, carecemos de obreiros dedicados, que mesmo sabendo que a batalha é raída, ainda assim não recua, mas trabalhem com esmero, para que a obra de Deus seja realizada. Esta matéria está falando comigo, está falando com você, que somos obreiros da casa do Senhor. Não podemos parar diante dos ataques do adversário, do diabo ou dos inimigos da obra de Deus. Porque todas as vezes que empreendemos para a obra de Deus, o diabo levanta os adversários. Mas a mesma palavra do texto de base da aula de hoje é a mesma que eu deixo para você. Você já venceste o maligno, porque maior é o que está em vós, maior é o que está em nós, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Tome esta palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, e vença todas as oposições que o diabo levantar contra você. Na lição de número 7, 2 lições atrás, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Tópico 1. Qual a procedência destes ataques? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desse ataque. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. A luta que nós lutamos para fazer a obra de Deus é uma luta não carnal, é uma luta espiritual, é uma luta do reino das trevas, do diabo, contra a obra de Deus. Mesmo o diabo sabendo que é derrotado, que é um perdedor, ele não se dá por abatido. E nós, obreiros, pastores, pastora, bispo, bispas, apóstolos, da obra do Senhor, não podemos nos curvar diante da luta e diante das afrontas do inimigo, porque maior é o que está conosco e não o que está no mundo. É isso que temos que ter de convicção para a nossa vida e nós sairemos vitoriosos nas batalhas. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. É por isso que eu disse que ela não é carnal. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos do demônio, os quais nos atacam. Aqueles que falam mal dos evangelhos, aqueles que criticam os crentes, são apenas pessoas usadas pelo diabo. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. 1 Pedro 5,8. Mas o mesmo apóstolo Pedro, no capítulo 5, ele diz: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é isso que nós fazemos na obra do Senhor. E por isso, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, como Jesus mesmo nos orientou. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau. Tendo feito tudo, ficai firme. Efésios 6,13. Essa é a receita para mim e para você para vencermos o diabo, para triunfarmos na obra de Deus. Resistir o dia mau, tendo feito tudo, agora ficai firme, Ficai inabalável. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Tiago capítulo 4, versículo 7. Esta é a orientação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João 5,5. Então, quem vence o mundo é aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus. Por isso a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. 1 Timóteo 6,12. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Gálatas 3:2-5. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Hebreus 11:6. Devemos não temer, mas crer somente. Marcos 5:38. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:2. Essa é a recomendação para mim e para você, se queremos sair vitoriosos nesta batalha que não é carnal, mas espiritual. Nesta luta, já que estamos falando de batalha espiritual e não carnal, devemos usar armas espirituais. 2 Coríntios 10:4. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Ou seja, quando queremos lutar pela nossa própria força, pelo nosso próprio conhecimento. Nessa guerra que nós travamos, ela tem que ser com jejum, com oração e pela palavra de Deus.
Jesus venceu o diabo na tentação de Mateus 4 pela palavra. Nós vencemos o diabo pela palavra de Deus. Mas Paulo traz-nos uma relação do soldado romano e transfigura a relação do soldado romano e as suas armas e as suas roupas em uma forma de vencermos. Pois Paulo se refere à roupa usada pelo soldado romano. Ele combina a profecia de Isaías sobre a armadura de Deus. Isaías 59, versículo 16 e 17, com o que se sabe sobre o soldado romano. Por baixo da armadura do soldado estava uma vestimenta básica para ficarem firmes, de modo que a armadura, casaco e saia de couro cobertos por placas de metal pudessem ajustar-se por cima. Soldados romanos tinham sandálias pregadas com tachas grandes que firmavam seus pés no chão. Paulo usa a descrição para dizer que o diabo não poderá derrubar o cristão que está fixo em Jesus, que usa as sandálias que não deixa ele escorregar, pois eles foram estritamente honestos, absolutamente justos em seus tratos e não se deixaram perturbar facilmente. Acrescente a isso uma salvação que os capacitava a viver segundo o padrão de Deus, com acesso ao que Deus disse. Nele, o cristão está bem protegido. Ou seja, em Deus, nós estamos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tópico 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam que fazem esses fracos judeus. Isso foi o que os samaritanos disseram quando viram Neemias juntamente com o povo construindo o muro. O que fazem esses fracos judeus? O diabo, nosso adversário, muitas das vezes, ele ataca exatamente a nós com desprezo. Esse crentinho, esse irmãozinho, essa irmãzinha, é assim que o diabo tenta minar a nossa fé, como os samaritanos faziam com Neemias, com os judeus. Neemias capítulo 4, versículo 2 nos diz sobre isso. De fato, em nós mesmos somos fracos, tá? Quando pensamos na nossa carne, quando pensamos na nossa natureza, realmente somos fracos. Mas quando pensamos no Senhor, 2 Coríntios, como disse Paulo, então sou forte, capítulo 12, 9, 10, em Cristo somos fortes. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, ele está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel, quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Neemias 13, 31. Quando o povo está amedrontado, quando o povo perde a fé, ele acha que o inimigo é mais forte. Como está dizendo aqui que os 10 espias achou que os inimigos eram mais fortes que eles. Diferente de Josué e Caleb, que disseram: não, nós podemos vencê-lo. É isso que eu e você temos que ter em mente. Nós podemos vencer o diabo. Nós podemos vencer a crise. Nós podemos vencer a pandemia. Nós podemos vencer o Covid. Nós não seremos derrotados, porque não estamos lutando por nós mesmos. Estamos lutando pelo nome do Senhor, o nosso Deus. Os israelitas recusaram a subir e recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra eles. Números 13, 30. Caleb, Josué disse: nós prevaleceremos contra eles. Mas os 10 espias diziam: não, nós seremos como gafanhotos, como nada, em outras palavras, diante do povo desta terra. O Senhor é conosco, não os temais. Números 14, 9.
Esta era a palavra de Josué, era a palavra de Caleb. Mas a palavra que o inimigo colocou na boca dos 10 espias é: nós não podemos vencer. Moisés, Deus, nos tirou do Egito para nos entregar na mão dos inimigos. Quando o cristão, quando o homem, a mulher de Deus pensa que ele não vai vencer o mundo, que ele não vai vencer o diabo, ele já é derrotado por si só. Mas quando nós confiamos no Senhor, como Caleb confiava que derrotaria aquelas nações, aí a fé entra em ação e Deus opera através das nossas vidas. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Primeiro, desprezo, depois escárnio. Neemias 4, 3, 4, Jeremias 27, Salmo 79, verso 4. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia devemos lembrar de que isto é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Hebreus 11, 36. Não podemos nos preocupar com o escárnio do inimigo. Não podemos nos preocupar quando os inimigos tentam desanimar-nos. A história dos heróis da fé, do capítulo 11 de Hebreus, mostra que muitas e muitas das vezes os inimigos tentaram amedrontar e tirar a fé dos cristãos. Mas a Bíblia diz que nada tirou a fé daqueles que confiavam no Senhor. A espada, o fogo, as arenas de leões, os romanos, as perseguições, nada fez o povo desistir, porque eles não tinham as suas vidas por preciosa. É isto que eu e você precisamos para as nossas vidas, para sermos vitoriosos pelo Senhor. Salmo 35, verso 15 e 16. Salmo 44, verso 13 e 14. Não devemos nos preocupar com o escárnio. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Mateus 20, 19. Mateus 27, 29 e 30. O que é isso? Zombaria. Que as pessoas dizem: o crentinho, a igrejinha. Vocês não conseguem, vocês não podem. Ele disse: se chamarem Beelzebu a pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10, 25. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Mateus 10, 38 e 39. Mateus 16, 24 e 25. Que são carnais, procuram escapar do escândalo da cruz. Gálatas 5, 11. A cruz para os judeus, para os romanos, era escárnio. Para os gregos é loucura. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus é poder de Deus. O cristão não pode ter medo da cruz. O cristão não pode ter medo da morte. O cristão não pode ter medo da luta, não pode ter medo da afronta do inimigo. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Verificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Neemias 4:2. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus que Deus iria com ele, Êxodo 3:12, e que Deus seria com sua boca, Êxodo 14:12, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Zacarias 4:7, quem faz a obra é Deus. Isaías 26:12, mas ele usa instrumentos, ainda que esses sejam pequenos e a tarefa seja grande. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas, desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Moisés achava que ele não podia tirar o povo. Moisés achava que ele era pequeno. Mas é os pequenos
é aqueles que acham que não pode, que não consegue, que Deus quer usar. Deus chamou Davi de trás das malhadas. Deus chamou Raabe, a prostituta. Deus chamou homens e mulheres que não tinham capacidade por si mesmos. Seus apóstolos começou com pescadores, homens indoutos, não homens letrados. Jesus não chamou no palácio de Herodes, nem no palácio de Pilatos. Jesus não chamou os escribas, fariseus e saduceus. Jesus chamou homens simples para fazer uma grande obra, como eu e como você. O mundo pode olhar para nós e achar que não somos capazes. O mundo pode pensar que não temos condições, mas a nossa condição não é pela nossa própria força, mas pelo poder de Deus. Isso é o que faz toda a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalharam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Neemias 2:19, 5, 6. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los em sua fé em Deus. Eles diziam: olha, Neemias quer se declarar rei. Neemias respondeu a eles: de tudo que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o coração os inventa. Neemias 6:8. Essa foi a resposta de Neemias aos seus inimigos. De tudo que vocês disseram, nada é verdade. Isto procede apenas do coração de vocês. Paulo escreveu: tornando-nos recomendados em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. 2 Coríntios 4:8. O que Paulo está dizendo? Não importa o que vão falar de você. Não se preocupe com os boatos. Não se preocupe com as mentiras. Não se preocupe com as calúnias. Continue fazendo a obra de Deus, porque o inimigo continuará levantando pessoas para dizer que você não é homem e nem mulher de Deus. Tomando-nos recomendados, 2 Coríntios 4:8. Jesus aconselhou aqueles que sofreram acusações mentirosas a alegrarem-se, a exultarem e não atentarem para o que se fala deles. Mateus 5:11, 12. Alegrai-vos e regozijais quando vos perseguirem. Alegrai-vos e regozijais quando vos caluniarem e mentirem e disserem todo mal contra vós. Alegrai e exultai quando vós forem perseguidos, porque perseguiram a mim e perseguirão a vós. É por isso que a igreja, os cristãos, é perseguido, porque estamos fazendo a obra de Deus, e o diabo sabe que o fim dele está marcado. O diabo sabe que está nos últimos momentos. Ele sabe que não vence a igreja, mas ele procura colocar calúnia, mentiras, boatos, medo, perda da fé, desânimo. Para quê? Para fazer os cristãos parar. Os inimigos queriam que a obra de Deus parasse. Os inimigos queriam que Neemias desistisse. Tentaram matar Neemias, arrumaram emboscada, mandaram carta para Neemias chamando ele. Mas Neemias mandou uma mensagem aos seus inimigos: estou fazendo uma grande obra e não posso parar, porque se eu for ter convosco, detenho a obra. É isso que temos que dizer aos nossos inimigos. É isso que temos que dizer ao diabo. Estamos fazendo uma grande obra. O inimigo usa como arma a astúcia, o engano. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Porém, tentavam fazer mal a Neemias, como eu acabei de falar. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Como eu disse, estou fazendo uma grande obra, não poderei descer a vós. Neemias capítulo 6, versículo 3, você pode conferir o que estamos falando. O inimigo usa como arma as ameaças.
Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Neemias 4:9. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Neemias 4:13-20. Eles não pararam a obra. É isso que precisamos aprender nesse século 21, a qual vivemos. O caráter de Neemias revela-se ilibado no material escrito disponível. Ele foi tão dotado e tão talentoso como qualquer homem dos tempos pós-exílio. Seu contagioso patriotismo era profundo e intenso e levava os homens a deixar suas colheitas a fim de viajar para Jerusalém e trabalhar na reconstrução do muro. Sua rígida integridade, associada a uma bondosa humildade, fazem com que ele se proteja como um notável exemplo de liderança leiga. Sua abnegada prática de recusar qualquer recompensa pelos serviços, Neemias 5:14-18, deve ter deixado uma impressão indeleável nos pobres de Jerusalém. Sua intensa fé em Deus e genuína piedade eram evidenciadas pelo zelo que dispensava a ética e a parte cerimonial da religião. Acima de tudo, sua devoção ao dever, sua infatigável energia e determinada persistência impulsionaram um grupo de homens que nunca desistiram. Neemias era um homem de ação, não um homem que se sentava para esperar que Deus fizesse com que acontecesse algum evento sobrenatural. As desesperadas condições de seu povo exigia, sem demora, que fossem tomadas medidas extremas. Analisando sua obra como um todo, Neemias realmente foi um homem preparado por Deus para agir naquela hora. Só que Neemias ia à luta. Neemias fazia a obra. O comentarista destacou aqui que Neemias não era aquele que ficava esperando o milagre de Deus. Ele agia. E aí, quando ele agia, Deus realizava o milagre que precisava ser realizado. Tópico 3. Qual o segredo da vitória de Neemias dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. A melhor coisa é quando estamos na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias capítulo 2, versículo 20. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda das precipitações, Provérbios 29:20, e de falarmos palavras impensadas. Salmo 106, verso 33, Eclesiastes 7:9, Provérbios 15:11. Podemos assim governar o nosso espírito, Provérbios 16:32, ou seja, não ficarmos amedrontados, não ficarmos com medo, não nos preocuparmos com os boatos e com as mentiras do diabo. Os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência lê-se sobre como Neemias orava. Ouve ao nosso Deus. Lembra de mim para o bem, ó Deus. Lembra de mim, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, que tem me afrontado. Neemias 4:4, Neemias 6:14, Neemias 13, versículo 29. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder às orações. João 22:27, Salmo 50, verso 15, Salmo 46, verso 1, Mateus 7, 8, 11. Devemos também orar. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Lucas 18, versículo 1.
Paulo exortou aos Efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito, Efésios 6, 18. Aos Colossenses ele escreveu: perseverai em oração, Colossenses 4, 2. O que então persevera em oração torna-se vitorioso. Ao impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração, precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada demais. Lucas 10, 38, 42. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Ou seja, não podemos fazer com que a nossa mente se desvie daquele intento que tínhamos, que é de orar, de buscar a face de Deus, de falarmos com Deus, de entregar a nossa vida aos pés da cruz. Persistir em orar, ainda que o diabo procure tomar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Então ele soube que a resposta demorara porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Daniel 10, 11, 14. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Lucas 18, 1, 6. Que importunava o juiz iníquo, que não queria ouvir e não queria fazer justiça à sua causa. Mas a viúva continuou importunando o juiz, até que um dia aquele juiz iníquo disse: farei justiça a esta mulher, porque ela me importuna. E Jesus disse que se nós também perseverarmos em oração, o nosso Pai, Deus, nos ouvirá e fará justiça. Orar até que venha a resposta. Esse é o segredo para vencermos. Devemos orar até que possamos obter a vitória. Isaías 62, 8. Lucas 24, 49. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. Mateus 6, 44. Se possível, passa de mim para este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Antes dele ser açoitado, crucificado, 3 vezes ele se retirou de perto dos discípulos no Monte das Oliveiras para orar a Deus. Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. 2 Coríntios 12, 8, 9. Basta, Paulo, para ti a minha graça. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. 1 Reis 18, 43, 45. E os discípulos perseveravam em oração até que o fogo caiu. Atos 1, 14, 2, 1, 4. Né? Eles oravam no cenáculo e o Espírito Santo desceu e foi visto entre eles línguas como que repartidas de fogo. É uma prova que o espírito de oração opera em nós. Zacarias 12, 10. Romanos 8, 26. Efésios 6, 18. Judas, versículo 20. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos das nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição de nosso corpo. Isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Jonas orou no ventre do peixe, deitado. Então não é a posição, né? Porque tem alguns crentes que não conhecem a Bíblia, que acham que você só pode orar dentro do seu quarto ou de joelho. Não, não importa se eu estou em pé, se eu estou deitado na minha cama, se eu estou ajoelhado. O que importa é que eu esteja orando, é que eu esteja com a minha vida voltada para o Senhor. O segredo de estarmos sempre orando é o que importa.
pois dá liberdade ao Espírito para agir através de nós. Ele leva-te para esta gloriosa vida de oração. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus quando oramos. Subsídio da vida cristã. O fato é que Deus se comprometeu a ouvir e responder às orações de seu povo. Somos informados uma vez após outra, e Jesus nos lembra que o que Deus quer fazer em nós e por nós, de alguma maneira depende de pedirmos a Ele que faça isso. Mateus 7, 7, 8, Tiago 4, 2, pedi, pedi, dar-se-vos-ás. Tiago também diz que muitas das vezes não recebemos porque pedimos mal para gastarmos em nossos deleites. A oração é o meio concedido por Deus de admitir em nossa vida a necessidade que temos de Deus. Em sua palavra ele nos fez inúmeras promessas e comprometeu-se a cumpri-las quando a levarmos a sério. Por exemplo, 2 Crônicas 7,14, este povo que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra. A igreja quando ora, o povo de Deus quando ora, não tem Covid, não tem pandemia, não tem diabo, não tem luta, não tem aquilo que não vencemos pela oração. Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei. Grandes coisas que não sabe. A verdadeira oração começa quando começamos a aceitar a Deus e sua palavra em nossa vida. Jesus não só nos chama a desfrutar suas bênçãos, mas também nos envolve em uma batalha espiritual pela qual precisamos de uma armadura de armas. A oração é uma das armas, Efésios 6, 14 e 20. Observamos como ela funciona quando os cristãos primitivos no livro de Atos reagiram aos ataques do diabo com oração. Atos 4, 23, 24, 12, 54, Deus agiu. A Bíblia diz que Pedro estava preso e vigiado por um quarteto de soldados, e os irmãos perseveravam em oração, e Deus enviou o anjo e soltou Pedro. É por meio da oração que colaboramos com o Senhor na execução de seus planos para o mundo. Assim, a oração não é apenas um passatempo prazeroso, ela também funciona e combate o inimigo. Temos aqui o grande exemplo para sairmos vitoriosos neste mundo. Quero concluir esta aula, neste momento, com esta conclusão. A oração, ela é a chave da vitória. A oração, ela é a nossa arma para vencer o diabo, para vencermos o Covid, para vencermos os inimigos da obra do Senhor. E como a oração, ela é a chave da nossa vitória, eu quero encerrar esta aula agora com uma oração. Pai amado Deus, querido Senhor, elevamos a Ti a nossa súplica, o nosso clamor, a nossa adoração. Colocamos, meu Pai, diante de Ti a nossa vida, as nossas causas. Colocamos diante de Ti a nossa família, a vida da minha esposa, das minhas filhas. Coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Peço ao Senhor, pela Tua bênção, pelos Teus livramentos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo, Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Volto a convidar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É simples, ao receber este link, clique para abrir, ao abrir, toque o sininho, Deixe um comentário, se inscreva, envie aos seus amigos. Quero lembrá-los que todos os domingos, 9 horas da manhã, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, paulo.delanhese. Amém? Um beijão no coração de cada um.